5 de maio de 2022 e hoje é aniversário do Manaus Futebol Clube. E eu faço uma pergunta para você aqui no canal. Você sabe qual é o segredo do sucesso do Gavião do Norte? Eu vou responder essa pergunta, mas antes, roda a vinheta. Leanderson Lima na área, pessoal, e hoje é dia de falar do Manaus Futebol Clube, que está fazendo aniversário. E tem muita gente aí que deve estar se perguntando, cara, qual é, afinal de contas, o segredo do Manaus FC? Por que um clube fundado há apenas 9 anos já conseguiu conquistar 5 campeonatos amazonenses, já conseguiu acesso de divisão, saindo da 4ª divisão para a 3ª divisão, e conseguiu até ir para uma final de campeonato brasileiro, sendo vice-campeão brasileiro da Série D. Realmente, para o curto espaço de tempo, foi muita coisa, isso é inegável, e o Manaus ele vai meio que começando a ser uma espécie de hegemonia no futebol amazonense, a julgar até pelo próprio campeonato amazonense, pelas conquistas que o clube vem tendo. Mas eu acho que um dos segredos de sucesso do Manaus FC, eu vou falar para vocês, mas antes, não esqueça, né? Você que está passando por aqui, faz a inscrição no nosso canal, fortalece o nosso canal, deixa o teu comentário também, deixa o teu like, ou se você chegar ao fim do vídeo e não gostar, pode deixar o dislike também, importante é você interagir, mas fazer a sua inscrição aqui é sempre muito importante. Mas beleza, vamos lá, sem mais delongas, eu acho que o grande segredo do Manaus FC, da eficiência do Gavião do Norte, é porque não existe politicagem no clube. Então, se a gente fizer uma comparação, gente, tudo que tem politicagem, a gente sabe aonde vai dar. O próprio Brasil é um grande exemplo disso. A gente vive uma burocracia enorme e todo aquele jogo ali de forças que às vezes não querem ver a coisa funcionar. Seja porque você tem ali de repente um adversário que quando ele tem uma boa ideia, de repente você até acha legal, mas não quer que aquilo prospere porque aquilo vai levar a marca de uma outra pessoa. E a gente vê, eu acho que dá para comparar muito com o que acontece na política do Brasil. Por exemplo, você tem ali a figura do executivo, né? Você tem ali projetos, às vezes boas ideias, e aí você tem várias correntes que não querem aquilo ali, né? Você ou não querem porque de repente não acreditam naquele projeto, ou muitas vezes não querem porque simplesmente não querem que a coisa dê certo. E nos clubes onde você tem um ambiente político assim, isso acontece todo o tempo. Eu já vi várias situações, inclusive aqui dentro do futebol amazonense mesmo, algumas pessoas que chegavam com boas ideias nos clubes, mas você tinha ali a galera da oposição que não queria que aquilo rolasse, porque sabia que poderia dar certo, e não gosta de fulano, não gosta de ciclano, então, sabe, começa aquele jogo de forças ali, aquela coisa toda. E aí, no Manaus FC, você tem o quê? 2 pessoas que decidem ali. Você tem o Mitoso, você tem o Giovanni, né? Atual presidente de honra. Então, são 2 caras que se juntaram para fazer o clube e ali, a partir de então, a decisão passa por eles, né? Então, não tem conselho deliberativo disso, conselho daquilo, conselho não sei o quê, presidência disso, presidência daquilo. Aquela teia de burocracia que você tem, via de regra, nos clubes tradicionais, você não tem num clube do modelo ali, por exemplo, como o Manaus. Então, às vezes, você vê, por exemplo, o próprio Rio Negro, teve ali um empresário que tentou adquirir a sede, que queria comprar o clube e tudo mais, e aí começa toda aquela guerra, não sei o quê, resultado, o clube está lá parado, não conseguiu fazer aí muita coisa. Enfim, esse é só um exemplo de como, às vezes, essa questão política realmente acaba atrasando muito realmente o desenvolvimento de equipes. Então, guardadas as devidas proporções, era como se você comparasse ali o setor privado com o setor público, né? No setor público, tudo é uma demora, tudo é uma burocracia. No setor privado, existe o quê? Objetividade. O pessoal visa o quê? Lucro, visa fazer o negócio dar certo. Então, a coisa ela vai fluindo de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficaz. Então, acho que essa diferença de mentalidade é o que tem feito o Manaus chegar longe. Enquanto os outros clubes ficam naquela coisa de política, de puxa-tapete, de vai para lá, de vai para cá, porque eu não quero fulano, não quero isso, não quero aquilo, o Manaus chegou, não. Olha, o negócio é esse aqui, a gente quer esse time, a gente quer fazer isso aqui e pronto, a coisa vai, a coisa funciona. Então, isso é um ponto realmente que eu acho que traz sucesso, sem dúvida nenhuma, para o Manaus.
Mas um outro ponto também, que a gente não pode deixar de destacar, e é um ponto de extrema importância, é o entendimento que se tem a respeito do futebol. Sim, porque não adianta nada também você ter uma gestão eficiente, você saber lidar com recurso, você saber organizar essa parte toda necessária, toda estrutural para o clube, se você não entende do riscado, se você não entende de futebol. E nisso aí, você sabe, a gente vê ali que os caras realmente entendem. Na maior parte das vezes, por exemplo, as contratações feitas pelo Manaus, o jogador chega num patamar e ele sai daquele patamar que ele chegou para um outro patamar muito melhor, às vezes pegando um contrato muito maior, ele consegue se destacar no clube. Então isso é prova de quem? De que quem está contratando sabe contratar. E o saber contratar passa muitas vezes até por observar um jogador que de repente tem um potencial muito grande, é um jogador que pode desenvolver, que pode render muito mais, então ele chega no clube, faz um bom trabalho, se destaca e acaba sendo vendido, indo para um clube maior, até para o exterior, como a gente viu, por exemplo, o caso do Hamilton. O Hamilton, um cara que jogava o peladão e que acabou se tornando aí um dos maiores ídolos da história do Manaus Futebol Clube. Então, ter essa expertise, tá de olho no mercado ali, tá entendendo realmente como as coisas estão acontecendo e quem que você pode levar para o teu time, com certeza isso é uma coisa que é um dos pontos realmente de destaque do Manaus FC. E outro ponto que a gente não pode esquecer também, pessoal, aqui é a gestão dos próprios recursos, né? E isso é uma coisa que às vezes você tem muita dificuldade quando se trata de um clube mais tradicional, porque via de regra essas equipes têm uma carga de endividamento enorme. Então, o que acontece? Você pode até ter boa vontade, chegar lá, querer mudar o cenário, querer fazer uma coisa bacana, começar a mudar, começar a contratar, começar a estruturar, só que aí, de repente, bate lá o oficial de justiça com não sei quantos processos trabalhistas, de repente você recebe um recurso, esse recurso é bloqueado para pagar dívidas trabalhistas. Então, o que acontece também, que acaba atrapalhando realmente esses clubes mais tradicionais, é ter esse caminhão de contas para pagar. Então, às vezes, você monta uma equipe, você está começando do zero. Então, se você tem uma boa capacidade administrativa, e no caso do Manaus, eles são muito pé no chão, gastam só o que sabe que o clube tem condições de fazer, então acaba sendo também um diferencial em relação a muitos outros clubes, porque, às vezes, também pode ser que não tenha nem tantos problemas políticos, mas a questão realmente do endividamento acaba atrapalhando de uma maneira assim realmente absurda o dia a dia e aquela coisa, né, pessoal? Dívida é dívida, tem que pagar. Então, primeiro, para essas equipes, às vezes você tem que fazer um saneamento muito grande de dívidas, como é o caso de outras equipes aí em nível nacional, posso citar até o próprio Flamengo, que fez um saneamento enorme de dívidas ali para poder voltar a investir. Mas isso é muito difícil de fazer, porque você precisa ter pessoas qualificadas ali que entendam realmente do que está fazendo para poder deixar o clube bonitinho, saneado e tudo mais. Então, acabei falando aqui um segredo, né, do sucesso, mas acaba aqui que eu dei 3 segredos aqui para o sucesso do Gavião do Norte, que ele vem fazendo no futebol amazonense, e eu acredito, inclusive, que isso é um modelo que pode ser copiado pelos demais clubes, né? Entendeu? Tentar criar uma estrutura administrativa que dê respostas rápidas, entendeu? Saneamento de contas, ou se você está montando um clube novo, de repente saber bem o que está fazendo ali, sempre trabalhar com orçamento ali, tudo certinho, tudo bonitinho, porque a boa fama também, a fama de bom pagador, ela corre, assim como a fama de mau pagador, ela vai também muito rápido. Então, são coisas assim muito importantes que assim fazem toda a diferença no mundo do futebol. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Parabéns ao Manaus FC por estes 9 anos de sucesso. Vida longa ao Gavião do Norte. Gavião do Norte que, assim, a gente tem que falar, ele ressuscitou o futebol amazonense, colocou a gente de novo no mapa. Então, cada vez mais sucesso para o Esmeraldino. Voa, Gavião!